achou Juízes capítulo 2 e verso 6 diz achei? Então tá bom, vamos lá, vamos para a palavra. Diz assim, Juízes capítulo 2 verso 6 em diante. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. E depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Fecha os olhos. Senhor, nós estamos diante de Ti e da Tua palavra. Esta é a Tua igreja, e o Senhor me impeliu a falar essa palavra nesta noite, e eu sei, ó Deus, que ela tem endereço, e ela trará resultados, e eu te peço, ó Pai, que mais uma vez o Teu Espírito Santo se utilize de mim. Em nome de Cristo eu te peço pela misericórdia, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que a Tua palavra tenha poder e tenha eficácia em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, amém. Sentem, meus irmãos, Deus abençoe. Eu fico feliz que você veio ao culto de ensino, e eu quero incentivar você, a você convidar mais pessoas. Você sabe que na igreja os avisos funcionam muito mais até por boca a boca do que por qualquer outro meio. Você diz, olha, está acontecendo, está bom, a coisa está boa, eu estou aprendendo. Então você convida mais pessoas para vir, tá? Se eu cometesse uma gafe aqui muito feia, com certeza todo mundo saberia no dia seguinte, né? Mas quando a coisa é boa, às vezes demora para a notícia chegar, né? Então faz a notícia chegar, diz que o culto de ensino é uma bênção, incentiva as pessoas para estarem aqui, para elas aprenderem a palavra de Deus. É um culto bem simples, cantamos alguns louvores, oramos e vamos para a palavra. É assim que funciona o culto de terça-feira, tá? Meus irmãos, a mensagem que eu vou pregar hoje, tem duas coisas que eu quero deixar bem explicada para você. Primeiro, ela não é nova, eu já preguei, eu aprendi uma coisa: a mensagem que não pode ser pregada a segunda vez, nunca deveria ter sido pregada a primeira. Eu aprendi isso. Palavra que não se fala a segunda vez, nunca deveria ter sido falada a primeira. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de chegar aqui e dizer, eu já preguei essa mensagem. Não tenho vergonha nenhuma. Segunda, essa mensagem não é minha. Como assim? Ela não é minha. No ano de 1989, pastor Bruce Wilkinson, que é autor daquele livro A Oração de Jabes, que alguns de vocês já devem ter lido, ele trouxe uma palestra, era uma palestra bem longa, com base naquilo que eu vou falar para você hoje. Ele fez exatamente isso aqui, que eu estou fazendo com você hoje aqui. Você já vai saber porque que eu coloquei essas 3 cadeiras aqui, e eu vou de forma muito explicativa, muito tranquila, num culto de ensino como esse, eu vou falar a respeito desse texto que nós lemos, e eu vou tentar trazer para os nossos dias. Os nossos jovens já tiveram a oportunidade de ouvir, eu vejo alguns deles aí, eu pregando a respeito disso, e eu vou pregar hoje para vocês, irmãos do culto de ensino. Vou começar fazendo você pensar um pouco. Imagine que você chegasse aqui, você saísse de Blumenau por uns 30 anos, vamos dizer assim, você vai sair de Blumenau por uns 30 anos, for morar na China, você trabalha na China durante os 30 anos, vive a sua vida, e você volta. Quando você volta, você quer rever os amigos, você quer rever os lugares de onde você frequentava, então você faz as visitas, você vai, enfim, e você diz, eu quero ir na igreja, a Assembleia de Deus, a Rua São Paulo, o lugar onde eu sempre ia, lá eu cultuava o Senhor com os meus amigos, há 30 anos atrás, e aí você chega, você sobe essas escadas, que com certeza vão estar reformadas até lá, e você chega nesse templo, que vai estar reformado também, com certeza até lá, vai estar muito bonito,
Mas você percebe que tem alguma coisa estranha. No lugar desse púlpito aqui, existe uma imagem muito grande, e as pessoas estão curvadas diante daquela imagem, um som esquisito toca, e você diz, isso é macumbaria, isso não é coisa de Deus não. As luzes apagadas, passa com um perfume saindo assim, você diz, isso aí não é de Deus não. E aí você pergunta para alguém, cutuca e diz, ei, o que está acontecendo? A Assembleia de Deus não era assim. Há 30 anos atrás, quando eu cultuava, tinha um altar, os irmãos sentavam ali, o pastor pregava do púlpito, não tinha nenhuma imagem no lugar de nada, agora tem uma imagem enorme aqui, não tem mais púlpito, não tem mais nada, todo mundo está ajoelhado diante dessa imagem, falando palavras de adoração, essa fumaça esquisita e fedorenta, essa música mais estranha ainda, o que aconteceu? Aí aquela pessoa vai dizer assim para você, olha, aconteceu o seguinte, nós começamos a nos cansar daquele negócio, sabe? De vir para a igreja, de ouvir o pastor pregar, enfim. E aí chegou uma inovação, chegou algo novo. Chegou algo novo e nós abraçamos a ideia, colocamos uma imagem ali, agora esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Tem nos abençoado muito, viu? Tem nos abençoado muito, esse é o nosso Deus e nós viemos aqui adorá-lo. Aí você diz, mas isso aí não é a igreja, não é cristianismo, isso aí é outra coisa. A pessoa vai dizer, olha, não sei o que é, mas eu sei que a ideia pegou e agora nós estamos aí adorando. Até quando eu não sei, mas nós estamos aí adorando. Você ia ficar muito triste, você ia ficar chateado, você ia sair daqui muito triste pensando, o que aconteceu com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus? O que aconteceu com aquele povo que adorava ao Senhor há 30 anos atrás, cantavam, louvavam, falavam em línguas, era um povo cheio de poder, o que aconteceu com aquele povo? Essa palavra, essa ideia, talvez passe muito longe. Ninguém de vocês imagina que os filhos de vocês vão estar aqui um dia, batendo batuque para Satanás, mas foi exatamente isso que aconteceu nesse texto. Foi exatamente isso que aconteceu com a terceira geração depois de Moisés. Essa geração é uma geração que abandona completamente ao Senhor. E é exatamente por isso que eu coloquei 3 cadeiras aqui, porque eu vou falar de 3 gerações, a síndrome das 3 gerações. Eu não sei se você acompanha, mas com certeza os mais antigos acompanham. Em Blumenau houveram empresas de grande nome, empresas famosas, empresas ricas, que você pensa, nunca vai quebrar. O fundador morria, entrava o filho. A coisa capengava, fazia aliança com não sei mais quem, fazia aliança com o exterior, a coisa vai capengando. Passa para o neto, a coisa desamba. Pronto, tá. Cai. Não aconteceu isso aqui? Várias vezes aconteceu isso aqui. Isso acontece quase sempre. O avô vem levando. Leva com toda a garra, funda, faz, passa para o filho, a coisa anda, mas não anda com aquela força, passa para o neto, já não acontece mais. É a síndrome das 3 gerações, e nós vamos encontrar essa síndrome também na Bíblia. Por exemplo, nós vamos encontrar Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, homem de Deus, homem de fé. Abraão, um homem firme. Abraão, um homem que conhecia o Senhor, ouvia Deus falar. Isaac, nem tanto. Você não vai ouvir a intimidade que Abraão teve na vida de Isaac. Você pode ler, você não vai encontrar isso. Muito pelo contrário. Isaac terminou sua vida, parecia que estava numa distância muito grande do Senhor. E aí vem Jacó, que se Deus não se encontrasse com ele no meio do caminho, estava perdido. Você vai encontrar a geração de Moisés. Moisés está aqui, homem de Deus, ouvia Deus falar de perto. Poucas pessoas tiveram a intimidade que Moisés teve. Josué foi herdeiro espiritual de Moisés. Josué foi um homem firme, foi um homem forte. Josué foi um homem que, na verdade, ele não estava sentado nessa cadeira aqui, ele estava no meio. Foi um homem firme. Desde jovem, a Bíblia vai dizer lá em Êxodo capítulo 33, que desde jovem Josué olhava para Moisés e via
as coisas que Moisés fazia. Moisés estava lá dentro da tenda, aquela fumaceira, o povo com medo do lado de fora, e Josué lá encarando. O povo sumia. Tanto é que um certo dia o povo disse: Moisés, por favor, vai lá e fala com Deus, que nós queremos a distância desse negócio. Fala tu com Deus para que nós não venhamos morrer. O povo tinha temor, muito medo, porque eles sabiam que eles morriam mesmo. Se eles estivessem cometendo pecados contra Deus, morria mesmo. Mas Josué não, Josué estava perto, queria ver, bem de pertinho, e viu muita coisa de Deus sobre a vida de Moisés. E Josué estava lá, viu. Eu posso trazer Josué para essa cadeira, eu posso trazer ele para cá. Josué andou com o Senhor, viu os milagres de Deus, viu o mar vermelho se abrir. Inclusive eu contei a história para os jovens outro dia, posso até repetir para você. Uma certa vez uma irmã estava no culto, uma irmã muito velhinha, e o pastor, daqueles pastor bem doidão, meio herético, ele disse que a Bíblia diz que o mar se abriu, mas é uma figura de linguagem, é uma hipérbole. O mar nunca se abriu. Na verdade, o povo de Israel passou com água pelo tornozelo, nunca o mar se abriu. Isso é um milagre que na verdade é exagerado, porque houve uma baixa da maré, os ventos sopraram, e aí então o povo atravessou com os pés enxutos. Mas essa expressão, os pés enxutos, é uma hipérbole, porque na verdade o povo estava com o pé molhado, mas só até o tornozelo. A irmã foi triste para casa, ficou pensando: meu Deus, mas o que aconteceu? Meu pastor está dizendo que o mar nunca se abriu, eu desde criança ouvi falar que se abriram muros ao redor, e o povo passou em seco. O que aconteceu? Será que o meu pastor está certo? Será que o meu pastor está errado? Senhor, me mostra. Aí Deus deu uma iluminação para aquela mulher. Quando ela voltou no outro dia, ela disse: pastor, quero conversar com o senhor. Quero conversar com o senhor a respeito daquilo que o senhor falou no domingo passado. Chegou no pastor, disse: olha, eu entendi agora. Eu entendi perfeitamente. Deus é um Deus de milagre, né, pastor? O pastor disse: por que a senhora está falando isso? Porque semana passada o senhor disse que o povo atravessou com os pés molhados, que o povo tinha água até no pé, que o mar nunca se abriu, o povo não passou na terra seca, o povo passou na água até os tornozelos. Deus é um Deus de milagre, pastor, glória a Deus. Minha irmã, não entendi. É claro, só um Deus poderoso como esse pode afogar um exército inteiro numa água que vai até o tornozelo. É milagre do mesmo jeito. O milagre continua. Esse milagre Josué viu. Esse milagre Josué viu. E muitos outros milagres. Moisés morre, entra na terra prometida só Josué e Calebe. Aquela geração que havia nascido com Josué morre no deserto, e nasce no deserto uma geração que vai entrar com ele na terra prometida. Com Josué, com Calebe e essa geração, também acontecem alguns feitos grandiosos do Senhor. A travessia do Rio Jordão, coloca a arca no meio do Rio Jordão, o rio para, o povo atravessa, uma repetição daquele milagre que havia acontecido, coisa fantástica. Aí eles entram na terra prometida, e aí nasce uma segunda geração, que anda com Josué, que vê alguns feitos do Senhor, algumas vitórias que Deus dá a Josué, mas que tem filhos que não conseguem ter a mesma fé. Talvez eles erraram em passar a força, talvez eles erraram em passar a espiritualidade, talvez eles erraram em comunicar, e essa geração, a terceira geração, nasce e não conhece os feitos do Senhor. A Bíblia vai dizer que foi uma geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. O que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu no meio desse caminho? Uma geração conhece, anda, vê os milagres. Outra geração acompanha, e a outra geração não conhece e nem vê. Você vai ver Davi sentado nessa cadeira aqui, ó. Homem de Deus, cometeu seus deslizes, homem de Deus. Passa para Salomão. Salomão anda um pouco com Deus, mas depois se perde, começa a andar fazendo alianças políticas,
Com essas alianças ele acaba arranjando casamento demais. São 700 casamentos mais 300 não oficializados. E aí ele acaba passando para o seu filho Roboão, que acaba dividindo o reino, e a destruição de Israel vem logo depois. 3 gerações. Eu vou deixar essas cadeiras aqui. 3 gerações. Essa primeira geração é a geração quente. Deus primeiro, eu depois. Geração que ama o Senhor. Geração que vive uma vida com Deus. Geração que vai para onde Deus quer. Vai para onde Deus envia, experimenta os milagres, consulta ao Senhor, não faz nada, não empreende uma batalha, não faz nada sem consultar ao Senhor. Você vai ver isso. É a geração que em tudo o Senhor está. Em tudo. Existe uma ideia errada no meio dos crentes que parece que a vida cristã ela é como se fosse degraus ou estágios, como se fosse uma pirâmide. Como se fosse uma pirâmide. Aí você diz, o que é mais importante na tua vida? Olha, primeiro vem Deus, depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem a diversão. Isso é mais importante. Então a pessoa coloca numa pirâmide, Deus, família, enfim. Mas essa pirâmide na verdade não existe. O que existe é um círculo chamado Deus. Dentro dele está família, dentro dele está trabalho, dentro dele está diversão, dentro dele está tudo que envolve a sua vida. Deus não é uma parte, Deus é tudo. Essa geração, ela tem essa noção, de que Deus não é uma parte da vida, como a segunda geração pensa. Essa geração pensa que Deus é tudo. O apóstolo Paulo vai dizer, é nele que nos movemos e é nele que nós existimos, nós não estamos fora dele, e ele não tem uma parte em nós, nós estamos totalmente imersos nele, ele é tudo para nós. Deus é a nossa existência. Para essa geração, o Senhor é tudo. E aí vem a segunda geração. É a geração que eu chamaria de geração morna. Eu primeiro e Deus depois. Essa geração aqui é aquela geração que vive de espiritualidade estocada. Os pais conquistaram e elas mantêm. Elas guardam. Daí eles falam, como a gente vê muito por aí, no passado, as coisas aconteciam dessa forma. Porque no passado tinha mais poder. Porque no passado o Senhor fazia milagres. Porque no passado tudo funcionava. Porque, meu pai fez isso, porque meu pai fez aquilo. E você? E você? O que você está experimentando? Eu estou aí, né? Não estou fora da igreja, não estou desviado, não. Não fala mal de mim, não. Estou dentro. Mas eu só sei daquilo que os outros falaram que aconteceu no passado. Eles não têm uma intimidade real com o Senhor, não têm uma intimidade profunda com Deus, não estão por dentro daquilo que estão falando. Falam de algo que não conhecem. Eu até fiz uma ilustração com os jovens no dia que eu falei sobre isso, que eu nunca fui para a Disney, mas eu posso falar da Disney. Eu posso falar como é Disney, eu já entrei lá por fotos, já dei uma passeadinha lá dentro, vendo algumas fotos, enfim. Posso falar algumas coisas da Disney, mas nunca estive lá. Nunca estive lá. Sei o que é Disney, sei como funciona, eu sei que lá tem um Mickey que abraça as crianças, um Pateta que faz brincadeira, eu sei tudo isso, mas eu nunca entrei lá. Se você me perguntar qual é a sensação que se tem de entrar numa Disneylândia, não faço ideia. Eu posso falar, mas eu não faço ideia do que é. Esse é o problema da geração morna. E essas 3 gerações estão aqui. Elas se encontram na igreja. A geração morna é aquela geração que ouve, sabe do que acontece, sabe do que pode acontecer, mas não experimenta. Não pode falar de Deus com propriedade. Só ouvem falar e só falam daquilo que ouviram falar. Por causa disso, é uma geração que é fraca. Vocês permitem que eu seja... Posso continuar?
Posso? Amém? Vocês estão tão quietinhos? Isso me assusta. Eu sempre me assusto. É uma geração que é tão fraca, que é aquela geração, assim como a geração de Salomão, assim como a geração que veio logo depois de Josué, é aquela geração que não é mais radical, não faz mais coisas radicais, não é mais uma geração que luta, que batalha, que vai ao fundo, eu entrego minha vida por isso. Esses dias, algum tempo atrás, eu ouvi um dos nossos pastores falar sobre essa falta de radicalidade da nossa geração, e nós estávamos falando sobre os acontecimentos da França, que eu sei que você tem acompanhado, os muitos jovens que são recrutados pelo Estado Islâmico dentro da França e em vários lugares do mundo. E você se pergunta, alguns desses jovens tinham todo o futuro pela frente. Eu soube de uma moça que saiu daqui do Brasil e foi na França, foi até a França de lá para ser redirecionada, enfim. E ela tinha todo o futuro, fazia faculdade aqui, tinha todo o futuro pela frente, paz, bem de vida, tinha toda uma oportunidade nas mãos, que muitos jovens não têm. Mas o que aconteceu com essa moça? Por que essa moça abriu mão de tudo? E se você for conversar com cada um desses rapazes e moças que saem dos seus lares e vão para o Estado Islâmico, aderem à ideia, entram nesse mundo, onde a qualquer momento você precisa se explodir para cumprir a sua missão, você pode conversar com qualquer um deles. A maioria deles eram jovens, onde as suas famílias eram famílias mornas, famílias que não tinham muito ideal. O principal para eles era ganhar um dinheirinho, viver uma vida mais ou menos, mas aqueles jovens não tinham nenhum ideal de vida. Esse ideal falta para muitos cristãos. Muita gente dentro da igreja ouve falar, mas parece que essa paixão não invade a casa toda, não invade a família, e aí depois você diz, cadê aquele rapaz, aquela moça? Está fora, está na balada, está no mundo. E aí você conversa com ele, e a ideia que ele passa parece que não tinha paixão por Deus dentro da minha casa. Parece que dentro da minha casa Deus era só mais uma coisinha. Então eu vou para um lugar onde pelo menos as pessoas são radicais, fazem as coisas e vão até o fim por elas. Uma certa vez, um ateu escreveu um artigo que converteu muito crente. Deixa eu ler esse artigo para você. Ele diz assim, se eu cresci realmente como milhões de pessoas dizem que crê, que o conhecimento e a prática da religião nessa vida influenciasse o destino na outra, então a religião significaria tudo para mim. Eu consideraria os prazeres mundanos como refúgio, as preocupações mundanas como insensatez, os pensamentos e sentimentos terrenos como vaidade. A religião seria o meu primeiro pensamento de manhã e a minha última imagem antes que o sono me dominasse. Eu trabalharia unicamente pela sua causa. Eu consideraria uma alma ganha para o céu como merecedora de uma vida de sofrimentos. As consequências terrestres não me fariam parar ou fechar os lábios. Eu tentaria olhar somente para a eternidade, para as almas imortais ao meu redor, para serem em breves eternamente felizes ou eternamente miseráveis. Se eu cresce que a vida terrena influencia na vida futura, eu sairia ao mundo pregando a tempo e fora de tempo, e o meu texto seria: do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso foi um ateu que escreveu. Você já pensou? Esse é o problema da geração morna. Ela fala de coisas que são muito poderosas, mas não tem nenhuma paixão. Fala de coisas como o inferno, céu, inferno, decisão, mas pouco importa se alguém vai, pouco importa se alguém está a passos largos. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã, é o seguinte: o mundo pode rir de você por você ser cristão. O mundo pode zombar de você, te chamar de lelé, de aleluia, de assembleia, de sei lá o que mais.
Agora, eles respeitam você, porque eles sabem que custa alguma coisa. Eles sabem que custa. Eles sabem que tem um preço. Eles sabem que estar aqui, você está investindo. Agora, para aquele que é morno, o mundo olha para ele e diz: coitado, está só perdendo tempo. Antes estivesse do lado de cá. Antes estivesse totalmente jogado para cá. Porque está para lá e está para cá. Está para lá e está para cá. O mundo sabe que custa. O mundo tem certeza que custa alguma coisa. Por isso que muitos deles não querem. Porque eles sabem que há um custo. E o problema da nossa geração, da geração morna, que eu quero crer, que eu sei que aqui há alguns, porque Deus não fala de parede, é isso. Eu estou, mas não estou. Eu vou, mas não vou. No domingo, igreja. Na segunda, gandaia. Na terça, quem sabe, igreja. Na quarta, gandaia. E assim eu vou. Eu vou, como a vida vai me levando. Vida leva eu, né? Já cantava o nosso amigo Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Eu vou como vão as minhas emoções. Eu vou como vai o meu desejo. Não, peraí. Chamada missionária, isso aí é para quem, assim, ó, é aqueles super espirituais, sabe? Aquela gente assim que está num nível assim muito grande. Não, deixa eu quietinho aqui. Que chamada missionária? Que? Investimento, não, investimento, esse negócio, deixa para quem tem dinheiro. Eu não, eu estou de boa aqui, não vou. Dízimo, não, pera lá, eu tenho minhas convicções. Eu não me envolvo de cabeça, eu estou bem. Não peçam para que eu sirva mais, não peçam para que eu faça nada a mais, porque eu sou crente, mas não sou radical. É engraçado que nós, durante alguns anos, nós lutamos contra o radicalismo. Nós lutamos contra: ei, você é crente radical demais, irmão, para de ver chifre em cabeça de cavalo, irmão, não é pecado. Mas o engraçado é que nós invertemos. Agora não pode mais ser radical em nada. E radical é aquele que tem raiz. É aquele que sabe o que está fazendo e que morre por aquilo que está vivendo. Não é isso que falta para muita gente? Nós estamos aprendendo, nós estamos descobrindo, mas parece que isso não faz efeito nenhum. Que legal saber que existe uma igreja que está sofrendo. A igreja perseguida, meus irmãos, vamos orar. Senhor, guarda a igreja perseguida, amém. E durmo no meu travesseiro como se nada fosse. Não acordo de noite desesperado pensando: nessa hora um irmão está sendo espancado pela fé, algum talvez até morto pela fé. Não, nós não somos mais radicais coisa nenhuma. E sabe o que Deus diz para essa geração, que Jesus disse lá em Apocalipse? Assim, porque tu és morno, não é nem frio, não é nem quente, o que eu vou fazer? Você tem medo de usar essa expressão? Vomitar. Você vomita aquilo que você gosta? Pensa no bolo de chocolate, vem ânsia de vômito em você? Pensa num cheeseburgão super bonitão? Alguns não gostam, ok. Você não vomita aquilo que você consegue digerir. Antes fora frio, antes fora quente. Morno, não dá. Posso continuar? Senhor, por que tu faz isso comigo? A outra geração é aquela geração que, pelo fato de não ter recebido esses valores aqui, se torna uma geração vazia. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Não tem pudor, não tem temor. É uma geração que não tem princípios, não está nem aí com Deus. Tudo aquilo que der lucro é a geração.
que vai abraçar. Se Baal disser tem dinheiro, é lá que nós estamos. Se Baal disser tem prazer lá, é lá que nós estamos. Essa é a geração fria. Aquela geração que está com o pé na jaca, como diz a expressão popular. Deu. E eu até digo sempre isso. Muita gente pensa que o ateísmo é que vai destruir a igreja. Irmão, nós temos que lutar contra o ateísmo, porque olha, o ateísmo... Não é o ateísmo. O oposto da fé não é ateísmo, o oposto da fé é idolatria. O oposto da fé não é ateísmo, o oposto da fé é idolatria. A geração fria, ela vai com qualquer Deus que oferecer qualquer coisa a mais. Pega na Bíblia a geração que vem depois de Josué, eles vão atrás de qualquer um. Aquela geração que vem depois da geração que passou por Josué, a terceira geração, é uma geração que vai com qualquer Deus. A prova é que eles vão sacrificar seus filhos a Moloque. E se você sabe o que é sacrificar seus filhos a Moloque, não tem prática que seja mais nojenta do que isso. Jogar seu filho vivo numa chama, em homenagem, em sacrifício a um Deus. Pois aqueles que eram para ser gente que amava a Deus, agora está em altares idólatras. Então eu não me preocupo com o ateísmo, porque o ateu precisa de muita fé para não crer em Deus. Eu me preocupo é com o idólatra, com aquele que despreza o Deus verdadeiro e ama outros deuses, nem que esse Deus seja a si mesmo. E esse é o problema da geração fria. É uma geração que diz, meu pai é morno, parece que a coisa não faz muita diferença para ele. Então eu não vou crer nesse negócio assim, eu vou crer em outra coisa. Eu vou amar outra coisa. Eu vou amar os meus próprios desejos, eu vou amar minha própria vontade. Eu estou em outra vibe. Eu estou em outra. E é uma geração que critica, viu? Mas também se você for a fundo investigar a fé dele, não tem fé nenhuma, é fé nisso, é fé naquilo, é uma bagunça, não sabe no que crê, sabe no que não crê, mas não sabe no que crê. É a geração fria. Só que eu não vou me preocupar com essa geração não. Sabe por quê? Eu quero me preocupar com essa. Essa aqui eu não estou preocupado com aquela. Porque ela tem algumas características que nós precisamos ver se isso não está acontecendo na nossa vida. Por exemplo, essa geração aqui, ela não tem tanto respeito pelas coisas sagradas. Ela às vezes esquece que está num lugar santo, diante de um Deus santo. Ela é aquela geração que às vezes dá um temor, nossa, mas aí daqui a pouco também já não, está tudo bem. Vamos lá. E a santidade do Senhor é a prioridade da igreja. Você sabia disso? Parece heresia o que eu vou falar aqui. Aliás, muita coisa que eu falo parece heresia, mas não é. Vai na Bíblia. Jesus, quando ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, como ele começa? Pai nosso que estás no céu. A oração não vale se ela não começar com isso. Se o nome de Deus não for reconhecido como santo, toda oração está inválida. Não há perdão de pecados, não há perdão de ofensas, não há livramento de tentação, não há pão nosso de cada dia. Santificado seja o vosso nome. A prioridade da igreja é fazer com que Deus seja reconhecido santo. E a principal característica da geração morna é: nós não consideramos Deus mais tão santo assim. Ele tolera, ele engole algumas coisas, sabe? Tá tudo bem, Senhor, eu sei que tu está falando agora, mas deixa eu consultar meu WhatsApp aqui.
Eu sei que tu está falando agora, mas eu vou sair. Eu estou cansado, essa pregação está chata, eu sei que o senhor está falando com alguém aqui, eu sei que talvez para mim parece que não está falando, mas está falando com alguém aqui, mas deixa eu me levantar e ir embora. Nós perdemos a ideia de que Deus é um Deus santo. O povo de Israel passava de pé, horas e horas, ouvindo a leitura da lei. Uns por reverência, outros por puro medo, mas todos eles tinham uma noção: Deus é santo. Deus é santo. Nós estamos diante de um Deus santo. Deus é santo. Eu já falei para vocês, se não me falha a memória, de que Deus é um Deus tremendo. E nós usamos essa expressão no meio evangeliquez. Deus é tremendo. Eita, culto tremendo. Ele é tremendo mesmo. Tremendo. Porque é exatamente isso que a palavra no original quer dizer. Quer dizer, joelhos batendo e dentes batendo diante de algo que é terrível. Como nós perdemos essa noção de quem é o Senhor. Aí talvez você diga: mas pastor, isso, o senhor está apresentando um Deus que é muito esquisito, é muito distante. Eu não posso amar um Deus assim. É verdade, porque só conhece a beleza de Deus quem passa a conhecer a santidade de Deus. Só vai conhecer a beleza de Deus como um paizão, como um amigão, quem tem temor ao Senhor. E infelizmente a geração morna perde essa noção. Para ela Deus é mais um. Tá bom, Deus ele está em algum lugar aqui nessa casa. Se eu canto, se eu não canto para Ele também não faz mal. Se eu me sento, se eu me levanto também não faz mal. Eu é que dito as regras. Não, você está diante dEle. Tenha temor do Senhor. Você está diante dEle, é Ele quem dita as regras por aqui, é Ele quem fala, é Ele quem manifesta, é Ele quem deve ser honrado. Eu sei que às vezes eu bato forte demais, mas é Ele. Com muito amor e carinho por todos vocês. Nós não podemos fazer parte dessa geração. Nós não podemos fazer parte dessa geração que não respeita os lugares santos. Que não respeita o Deus santo. Outra característica, meu Deus, olha o horário. Outra característica dessa geração é que ela não se importa se o que ela faz reflete na vida do outro. Se o outro vai tropeçar, se o outro vai ser edificado, pouco me importa. Mas irmão, você recebeu isso, conserva, guarda. Irmão, tem gente vindo atrás de você. Eles que se virem. Eu quero fazer diferente. Eu não me importo. Eu não me importo muito com o que os outros pensam. O curioso é que Jesus disse: se você fizer um desses pequeninos caírem, esses que estão vindo atrás de você, era melhor que você se suicidasse. Ô pastor, que isso? Foi Jesus quem falou. Só que ele usou uma expressão que parece que não é da nossa época. Pega uma pedra de moinho, pendura no pescoço e se lança no mar. Uma pedra de moinho. Era uma pedra de moinho. Se lança no mar. Quer dizer, morra. Se você fizer um desses pequeninos cair, se escandalizarem com a forma como você vive a vida cristã, você é sim culpado. Você já pensou nisso? No mundo onde todo mundo diz: eu faço o que eu bem quero. O evangelho é: faça o que Deus quer. E quando aquilo que você quer vai fazer alguém cair, você abre mão daquilo que você quer, só por causa daqueles que vêm atrás de você. Você está percebendo como essa geração está cada vez mais crescendo no nosso meio? É aquela geração, né? Não se importa muito com o jeito de vestir, não se importa, eu sei, não vou entrar aqui em usos e costumes, não sou doido. Mas é aquela geração que estou nem aí. Mas tem gente vindo atrás.
Essas pessoas olham para nós. Fica olhando. Se quiser aprender, aprende. É uma geração que também não se importa muito com o legado que deixa. Eu vou explicar uma coisa para você nesses últimos minutos que me restam. Existe uma diferença entre herança e legado. Você sabe disso? Existe uma diferença. Herança é aquilo que você deixa quando você morre. Legado é aquilo que você deixa ainda em vida, e que pode durar até muitos tempos depois da sua morte. Qual é o legado? Não, o meu legado é para depois de morrer. Não, você está falando de herança. Herança. Seus filhos estão de olho nela, com certeza. Agora o legado, que muita gente não se interessa em receber. E o legado, aquilo que a gente passa enquanto vive. Como 50 milhões de evangélicos no nosso país, mais de 120 milhões de católicos, os cristãos, 85% da população do Brasil. Eu me admiro e me preocupo porque a maioria dos políticos que estão envolvidos na corrupção se declaram cristãos, ou católicos ou evangélicos. Eu fico pensando, que tipo de influência que esses camaradas receberam? Que tipo de informação que receberam? Que tipo de formação cristã? O que eles viram? Lá no lugar onde eles foram formados. Vamos falar de você, que é mais fácil. Eles estão muito longe da gente. Você se preocupa realmente com as pessoas que estão vindo por aí? Com aqueles que vêm depois de nós, com os filhos, com os netos, com os filhos de amigos? Você se preocupa com ele? Ou você acha que você está aqui nesse país, nesse tempo, nessa época, só para conhecer o prazer de uma feijoada? Só para saber como é que é o clima tropical? Deus te colocou aqui porque Ele sabia exatamente quem você seria e quem seguiria você. Eu já me perguntei para o Senhor, muitas vezes já me perguntei, Senhor, por que eu não nasci antes? Queria ter nascido lá em 1940, 1950, queria ter conhecido muita coisa, eu queria ter visto... Você está no tempo certo, meu filho. É exatamente esse o tempo que você tem para influenciar uma outra geração. E o que você está fazendo? Você é essa geração, o que você está fazendo para influenciar essa? O que está fazendo? Pastor, já criei meus filhos, é minha e é tua responsabilidade, não importa a idade que você tem. Não importa. O que você está deixando? É curioso que a gente ouve muito, né? Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a última geração na face da terra. Nós somos... Eu não falo mais isso não. Porque às vezes isso soa para mim como se fosse mais ou menos assim, olha, eu sou a última geração. Então eu não me preocupo muito com essa geração que está vindo. Eu sou a última geração, a geração do arrebatamento. Quantas gerações do arrebatamento já passaram antes de mim? Todos eles estão aguardando o arrebatamento. Eu não sei se você está me entendendo. Só diga amém para eu falar a minha última palavra. Deus se preocupa com isso aqui, viu? Prova é que Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas Jacó, não, eu sou o Deus das gerações. Eu quero ser o Deus das gerações. Você está aqui, talvez você é quente, e talvez seu filho é morno. Deus se preocupa. Talvez seu filho é frio. Deus se preocupa. Deus é o Deus da sua geração, Deus é o Deus da geração do seu filho, da geração do seu neto. Deus é o Deus do seu avô, é o Deus, seu Deus, e é o Deus do seu filho. Deus é o Deus das gerações.
Você não pode simplesmente dizer, não quis mais nada. Não! É nossa responsabilidade lutar por aqueles que estão vindo atrás de nós. E o curioso é, por que essa geração não imitou pelo menos essa geração nas suas atitudes de mornidão? Experimenta colocar, imagine que tivesse um cano atravessando essa igreja inteira. Experimenta colocar uma água morna lá e fazer com que ela corra até aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai estar morna? Como ela vai estar? Pais mornos geram filhos frios. Pastor, eu sou mais ou menos na fé, assim, sabe? Eu não estou muito firme. Esquece. A não ser por um milagre de Deus, por uma intervenção divina muito sobrenatural e uma promessa especial, seu filho será frio. Eu tenho 32 anos de idade, todos esses anos eu estou na igreja, e é garantido. Eu sou filho de pastor. Tudo que é processo dentro da igreja eu participei. Uns sem querer, outros porque era bisbilhoteiro. Comprovadamente, pais mornos, que não se importam muito com a sua vida espiritual, não são tão radicais, geram filhos frios. Amigos meus, meninos que cresceram comigo na igreja, simplesmente saíam, sumiam. Você ia conversar com eles, rapaz, o que deu que você não? Não. Não posso culpar só os pais, tá bom? Não entenda isso. Mas também tem influência, pais mornos, filhos frios. Você só dá aquilo que você é. Você só dá aquilo que você é. Você não pode dar para o seu filho algo mais quente se você não tem para dar. Você não pode dar algo mais substancioso se você não tem para dar. Você só dá aquilo que você é. Por isso, hoje é o dia de você viver o que você quer que as outras gerações vivam amanhã. Aí eu gosto daquela passagem, quando, lá em Juízes, no capítulo 13, se não me falha a memória, o anjo vem visitar a mãe de Sansão. Ela era estéril, não podia ter filho, e ele visita a mãe de Sansão. E diz, olha, você vai ter um filho. Seu filho vai ser um filho diferente. Ele vai ser nazireu. Ele não vai poder comer comida forte, comida impura, ele não vai poder tocar em cadáver. Olha, tem um monte de coisas que seu filho não vai poder fazer. Então agora que você está engravidando, eu tenho algumas recomendações para você. Você não vai mais beber bebida forte, e você não vai mais comer comida impura. E eu sempre tive essa indagação, Senhor, por quê? Se o filho é o filho especial, cuida do filho. Deixa a mulher comer todo tipo de comida, uai. Se ela quer comer comida forte, deixa ela comer comida forte. Se ela quer beber bebida forte, deixa ela beber bebida forte. Teu negócio é com Sansão, Senhor. Não se mete na dieta da mãe. O livro de Juízes vai o tempo todo dizer, e cada um fazia o que achava bem ou bom a seus próprios olhos. A geração que vem, ela vê. Ela é meio surda, mas ela vê muito bem. Você pode dizer para o menino, não mexa aí, não mexa aí, não mexa aí, não minta, não minta, não minta, não minta, não minta, não minta. E aí você mente. Ele não entende nada do que você falou. Aquela mãe podia dizer para o filho, não coma, não coma, não coma, não coma. Sansão ia atrás dela. Quando via ela comendo, dizia, eu não posso, ela pode. Essa geração vê. Eles são um pouco surdos, mas eles veem. Você está me entendendo?
é uma geração que ouve com os olhos. E o curioso é que a gente sempre vai ensinar eles com a nossa vida. Faz um ano que a minha mãe faleceu, e eu de vez em quando me lembro dos nossos encontros, enfim. E eu me lembro que nós tínhamos culto doméstico. Os cultos domésticos eram sempre muito bons, foi lá que a gente desenvolveu, aprendeu a pregar, enfim, muito bons. Mas nada daquilo que a minha mãe falava, nada daquilo que eles ensinavam, teria valor, se eu não visse neles, nos meus pais, aquilo que eles falassem. Se eu sou o que sou, é porque eu vi. Eu ouvi muita coisa, não lembro nem nada, quase nada. Mas eu vi, e eu pude seguir. Eu pude seguir. Eu estou repetindo os passos de meus pais. Você não pode forçar as pessoas a serem aquilo que você não é. Não se engane, você que está aqui vai casar, não pense que casando as coisas vão mudar. Eu vou casar, quando eu mudar, daí eu vou ser mais íntimo do Senhor. Não, é agora. Não, quando meu filho vier, minha filha vier, daí sim eu vou me envolver. Não, quando vier meu netinho, daí eu vou ter mais tempo, vou estar mais tranquilo, vou estar aposentado, aí eu vou ser. Não, é hoje. A mulher de Sansão, a mãe de Sansão se preparou antes que o filho nascesse. Hoje eu sou o que meu filho será amanhã. Hoje eu já sou aquilo que a próxima geração, eu desejo que ela seja. Eu não exijo mais deles do que exijo de mim. Porque há pais que dizem, meu filho, ore, mas você não ora. Fica de pé, eu vou encerrar. Meu Deus, era tanta coisa para falar. Hoje a coisa foi pesada, mas tá bom. As pessoas não exigem da gente perfeição, gente. O mundo não espera a perfeição da gente, eles só querem coerência. Você fala e você vive. E aqui, por mais que a geração fria venha a acontecer, é possível a gente fazer uma transferência. É possível. Deus pode. Mas pastor, eu sou geração morna. Dá. É só se ajoelhar, arrepender, dizer, Senhor, perdoa, eu não levei a sério, eu não sabia que o Senhor amava as gerações. Contei aqui, já vou encerrar, vamos fazer uma oração todos juntos. Contei aqui na quinta-feira, contei para os meninos lá. Uma experiência que eu tive com o Senhor um pouco antes da minha filha nascer. Nós estávamos arrumando o quarto dela, e eu entrei no quarto dela e comecei a pensar a respeito de como ela seria, do quanto ela seria especial, do quanto nós amávamos já ela. Pensando, meu Deus, não sei nem como é, não faço nem ideia de como é o rostinho da menina, mas e as pessoas falavam, vai ser assim, vai ser a cara do pai, vai ser a cara da mãe e tal, e eu até brinquei na vigília um dia antes dela nascer, com os jovens, dizendo que ela ia ser a cara da mãe, né? Ia ser a cara da mãe, mas não, ela veio a cara do pai e é bonita, né? Eu não sei como ela conseguiu. E quando nós estávamos ali, nos últimos dias já de gestação, e eu estava ali no quarto arrumando as coisas, estava pensando, e eu estava preparando uma mensagem naquele dia que eu ia pregar aqui à noite, e eu comecei a falar, Senhor, como eu queria que a minha filha, ela fosse uma criança especial. Eu queria poder dar a minha musicalidade para ela, eu queria poder dar muitas coisas para ela, eu queria poder dar um presentão para ela, eu queria poder ensinar minha filha a gostar das coisas de Deus, a gostar de igreja. Eu quero que a minha filha seja igrejeira, que ande por aí. O Senhor disse, olha, é possível, é possível. Senhor, como eu queria que a minha filha gostasse de Ti. É possível. Eu dizia, mas tá, é possível, eu sei que é possível. É possível. É possível como, Senhor? É possível ela me amar
acima de todas as coisas, se ela tiver um pai que me ama acima de todas as coisas. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, seus filhos podem até negar, seus filhos podem até olhar e dizer, eu não quero, mas eles não podem dizer que é por falta de radicalidade. Lá no seu túmulo, no dia da despedida, porque esse dia vai chegar se Jesus não voltar, por mais que seus filhos não entrem numa igreja, por mais que os seus filhos não cultuem ao Senhor, eles vão ter que dizer, aqui está uma mulher, aqui está um homem de Deus, desce o corpo à sepultura, mas nós temos plena tranquilidade, porque sabemos onde está. Eu não quero que a minha filha tenha dúvidas a respeito da minha salvação. Ela pode saber que eu sou falho, ela vai me ver errar muitas vezes, mas eu quero que a minha filha tenha certeza, no último dia em que ela despedir-se do meu corpo, eu quero que ela diga, ele está com Deus no céu, e não porque é um jargão que todo mundo diz, partir dessa para uma melhor, não, ele andou com Deus, e foi para junto de Deus. Quero orar com vocês. Eu não quero ser morno de jeito nenhum. De mim depende as gerações, de você depende as gerações. Chega de criticar eles, chega de dizer que eles não estão andando direito, eles não estão andando direito, em algum lugar a comunicação não está acontecendo, o Senhor pode nos ajudar. Nós precisamos que Deus resgate as nossas gerações, para que tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, e até a 10ª, e até a 1000ª geração, ande com o Senhor. Vamos dar as mãos, vamos fechar os corredores. Talvez você está aqui sem os seus filhos, talvez você, os seus filhos até vêm à igreja, mas você percebe que não há um compromisso. Vamos orar por eles. Talvez você hoje saia daqui pensando, puxa, eu acho que eu estou muito parado, eu não estou tão radical assim, eu preciso mudar de cadeira, eu quero ser quente, eu quero o poder do Senhor, eu quero viver mais intensamente com o Senhor. É agora, começa hoje, faça um propósito com Deus agora. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas hoje é um dia especial, o Senhor está fazendo grandes coisas aqui, eu tenho certeza. Ai, gerações podem ser transformadas. Talvez seus tataranetos nem se lembrem de quem você era, mas talvez estejam aqui, sentados na igreja, louvando ao Senhor, e quando vão cavar a história, tiveram um tataravô, uma tataravó, que amava ao Senhor, isso passou para o filho, que amava ao Senhor, que passou para o neto, que amava ao Senhor, que passou para o bisneto, que amava o Senhor, e assim foi. Vamos orar. Senhor, aqui está a nossa geração. Eu não quero voltar a este lugar daqui a alguns anos e ver que aqui não se adora mais ao Senhor. Eu não quero, Deus, olhar para os meus netos e ver que eles não te conheceram. Oh Deus, eu não quero olhar para as futuras gerações e perceber que nada do que eu vivi, eles estão vivendo. Senhor, encha-nos hoje da radicalidade sadia do Teu Espírito, para que nós sejamos crentes de verdade, cheios de Deus, que as pessoas que andem conosco vivam isso, assim como nós recebemos a vida de Ti, e nós possamos lançar vida sobre aqueles que vêm depois de nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Me ajude a ser exemplo para a geração. Me ajude a ser exemplo para esta geração que vem. A ser exemplo para os meus filhos, a ser exemplo para os meus netos, a ser exemplo para os filhos desta igreja, a ser exemplo para os netos desta igreja. Espírito do Senhor, eu não quero ter uma geração no futuro que não conheça a Ti e que nem conheça os Teus feitos. Se eles vierem negar a Ti, que não seja por falta de influência, que não seja por falta de muito amor, que não seja por falta de radicalidade de poder dos céus. Chega de mornidão, Senhor, derrama poder sobre a Tua igreja. Dá-nos amor por Ti, amor. Dá-nos paixão por Ti. E ainda que a nossa fé não seja tão forte como desejávamos, mas nós estamos aqui, e há coerência nas nossas palavras, há coerência no nosso viver. Tu se interessa muito mais na forma como nós vivemos do que naquilo que cremos. Por isso nós queremos viver aquilo que cremos. Nos ajude, Senhor. Olha para essa mãe, para esse pai que está olhando para o seu filho hoje. Ajude ele, Senhor, a transmitir esse poder, a transmitir esse amor. Ajude, Pai, fortalece a Tua igreja. E que daqui a 20, 30 anos, neste lugar, se encontre a próxima geração, onde os nossos filhos e netos estarão levantando as mãos e adorando o Teu nome, adorando a um Deus que conheceram pela vida dos seus avós, pela vida dos seus pais. Oh Senhor, muito obrigado por essa noite especial, em nome de Cristo Jesus.